Pessoal, segundo a lista avaliativa, o exercício 1 pede para a gente determinar a partir das funções que são dadas, os intervalos onde essa função é crescente e decrescente e os pontos de máximo e mínimo. Então essa é uma análise feita a partir da primeira derivada. A gente derivando a função e encontrando que a primeira derivada é maior que zero, a gente conclui que a função é crescente. E se a primeira derivada for menor que zero, a gente conclui que a função é decrescente. Então vamos fazer essa análise então. Para tal, eu vou pegar essa função e vou derivar. Então eu coloquei aqui a função, a derivada. Derivada de x ao quadrado, desce o 2, vai ficar 2x. Derivada de menos 2x é menos 2. Então essa é a derivada da função. Vou igualar a zero, né, para a gente encontrar. Na verdade, quando a gente iguala a zero, a gente está encontrando o que a gente chama de ponto crítico, né? Ponto crítico é um candidato a esse máximo e mínimo. Então eu derivo a função igual a zero, passo o menos 2 para cá, fica 2, passo esse 2 dividindo, x é igual a 1. Então esse 1 é chamado de ponto crítico. Então eu faço uma reta e marco esse ponto 1 para fazer o estudo do sinal. A derivada da função, como a gente já tinha visto aqui, deu 2x menos 2. Agora vamos analisar o sinal da derivada da função, para saber se a derivada é positiva ou negativa, e aí assim concluir se a função é crescente ou decrescente. Se eu pegar um número maior do que 1, né? Então vamos pegar um número maior do que 1. Pensa um número maior do que 1, 2. Se eu colocar o 2 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 menos 2 dá 2. Ou seja, dá um resultado positivo. Então quando eu pego um número maior do que 1 e substituo no lugar do x, o resultado que eu encontro é um resultado positivo. Se eu pegar um número menor do que 1, pega um número menor do que 1. Qual que é? 0, por exemplo. Se eu colocar 0 no lugar do x, 2 vezes 0 é 0, e 0 menos 2 dá menos 2. Ou seja, a derivada acaba sendo negativa. Menos 2 é negativo. Então a gente faz um estudo a partir desse ponto que a gente chama de ponto crítico, que é esse ponto que a gente encontrou aqui. Então depois dele a função derivada é positiva e antes dele a derivada é negativa. Como depois dele a derivada é positiva, toda vez que a derivada for positiva, a função é crescente. Então eu falo que a função é crescente do 1 para frente. Começa no 1, fechado no 1 para frente, a gente coloca mais infinito, indicando que vai continuar para todos os valores maiores do que 1. Agora, se o x é menor do que 1, como a derivada é negativa, aí a gente fala que a função é decrescente. Então do 1 para trás, ou seja, do 1 até menos infinito, fechado no 1 de novo, a função é decrescente. Agora, a questão do máximo e mínimo é o seguinte: aqui ela é decrescente, então ela está descendo. Aqui ela é crescente, então ela está subindo. Então como o ponto 1 está aqui embaixo, né, a função desceu para chegar nele e depois subiu, então como ele está aqui embaixo, ele é chamado de ponto mínimo. Então a função tem um ponto mínimo em x igual a 1. Por quê? Porque ela diminuiu para depois subir. Se ela tivesse subido para depois diminuir, aí seria um ponto máximo. Isso, na verdade, é o que a gente chama de teste da primeira derivada.